Roquette Pinto se deu conta da especialização requerida pelo mundo moderno, mas não se resignou a apenas uma delas, dedicando-se desde ao conhecimento técnico da radiofonia até a antropologia, passando pelos pequenos inventos de química e da máquina de fazer pão. Formando-se ao mesmo tempo em que formava as coisas e cultivando uma erudição no corpo a corpo com a vida do país, Roquette Pinto cultivou-se por meio de especialidades diversificadas. Antropologia Brasiliana, Ciência e Educação na obra de Edgar Roquette Pinto, é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde Dominique Miranda de Sá, historiadora e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, e Fidel Rangel, professor adjunto da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e doutor em Educação pela USP. Dominique, a gente abre o programa falando desse homem diverso, né? A gente está acostumado a falar do Roquette Pinto como um homem da educação através da comunicação, mas ele foi muito mais do que isso, né? É isso mesmo? É um homem diverso, um antropólogo, um médico, um homem que criou até uma máquina de fazer pão? É exatamente isso. O que ocorre é que, em geral, porque o Roquette acabou batizando, por todo o envolvimento com a radiodifusão, ele acabou batizando uma estação de rádio nos anos 1920, que foi criada por ele também, não é, com a ajuda dele, que foi a Rádio Escola Municipal, que depois virou a Rádio Roquette Pinto. Que a gente tem até hoje. Exatamente. Diferente da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi a rádio criada em 1923 por ele e por outros cientistas da Academia Brasileira de Ciências. E por ter dado o nome a essa emissora de rádio, ele acabou ficando muito ligado, a memória, não é, do Roquette acabou ficando ligada muito à comunicação. Quando a gente estava pensando, fazendo o livro, fazendo as pesquisas, se a gente conversasse, contasse sobre o que estava fazendo, as pessoas diziam, ah, sim, o jornalista. Não é. Roquette era médico, na verdade. A sua faculdade foi em medicina, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E como muitos outros, né, da mesma época, e médicos também, e advogados, enfim, engenheiros, eles tinham uma formação muito ampla, muito diversificada. E na Faculdade de Medicina, o Roquette se interessou pelos estudos de antropologia, não é? E, enfim, encaminhou todas as suas atividades, então, nessa área do conhecimento, mas a partir da medicina para a antropologia. E na antropologia, inclusive, tem um livro belíssimo que a editora Fiocruz também publicou, que é o Rondônia, né? Que é lindo, né? Que é a atuação do Roquette como antropólogo numa das viagens da Comissão Rondon, da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas. Não é? Vários outros naturalistas do Museu Nacional e o forte da atuação do Roquette como antropólogo se deu nessa instituição, não é? Ele era, enfim, professor e pesquisador do Museu Nacional, mas chegou a diretor dessa instituição, mas enquanto ele era, enfim, naturalista do Museu Nacional, ele participou, então, de uma das viagens de exploração da Comissão Telegráfica. Ele foi para a chamada Serra do Norte, que era, enfim, o nome da região que hoje nós conhecemos como o estado de Rondônia, parte do estado de Rondônia. Então foi onde ele realizou boa parte dos estudos antropológicos sobre sociedades indígenas, não é? Mas ele já vinha realizando estudos sobre índios antes, né? Sobre a medicina dos índios, sobre doenças, e nessa viagem, então, com a Comissão Rondon, ele, enfim, do seu diário de campo, dos registros que ele fez, não é, em loco, deu origem ao livro que o consagraria a partir de 1917, quando foi publicado. E no momento em que tudo está mudando muito, né, em relação ao que é esse Brasil, em relação ao olhar sobre esse Brasil desconhecido, né? E se fala também muito em positivismo, né? Como é que a gente pode dar uma situada nessa época, assim, para a gente entender melhor esse homem? O Roquette Pinto é uma figura muito múltipla, né? Do ponto de vista de um intelectual polivalente, né? Quer dizer, ele atua na medicina, quer dizer, a medicina é o seu primeiro, digamos, o seu primeiro tributo pago à iniciação à ciência, né? É interessante também perceber que a tese de doutoramento que ele defende da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1905, é uma tese que fala já sobre a questão indígena, quer dizer, a etnografia americana, o exercício da medicina entre os índios da América. E toda a discussão, na verdade, que ele está esboçando já nessa tese, que sofre uma certa influência já do positivismo. Ele cita a influência de Comte nos seus escritos em relação a essa tese, e na verdade, essa
essa formulação do ponto de vista acadêmico, que ele está terminando o curso de medicina em 1905, quer dizer, defendendo a tese de doutorado, e logo em seguida, no mesmo ano, faz concurso e vai ingressar no Museu Nacional do Rio de Janeiro, na seção de Antropologia e Etnografia. É um movimento de trânsito, né, da medicina para a antropologia, que o Roquette, de alguma forma, ele ensaia, né, através das suas pesquisas, vai trabalhar com os sambaquis, né, no Rio Grande do Sul, né, vai estar acompanhando Rondon em 12 pelo interior do Brasil. Enfim, essa característica múltipla do Roquette, que não se encerra no âmbito da antropologia, ela se desdobra da antropologia para outras áreas, como o rádio, o cinema. Eu diria que a educação é o grande mote desse movimento de desdobramentos que esse personagem realiza no âmbito da ciência. Né? É um ponto comum a todos os movimentos dele, a gente pode dizer, uma preocupação constante, né? Constante, né? Eu diria que 3 grandes paixões, acho que atravessam a biografia do Roquette Pinto e a sua atuação social. O museu, há uma construção de uma museologia antropológica, de tentar entender o museu como uma peça fundamental de civilização, né? Quer dizer, utilizar o museu, pensar o museu enquanto lugar que é possível ser um lugar de cultura, um lugar de ensino, a questão dos museus escolares, que ele vai estar desenvolvendo quando logo assume a direção do Museu Nacional, mas o rádio, né? Quer dizer, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que surge em 23, no momento em que ele tem a sua atuação acadêmica, toda ela é muito envolvida com o Museu Nacional. Né? Então, na verdade... E a terceira? O museu, a terceira, o rádio e o cinema. Em 36, Roquette, ele não, do meu ponto de vista, ele não se desliga do Museu Nacional. Na verdade, é um movimento da sua antropologia que o empurra, né, numa perspectiva de avançar em torno de outras áreas, que são áreas que ele considera estratégicas, no sentido de formatar um desenho em torno da educação, né, com a perspectiva de educar para civilizar. Né? Então... Ele tem um texto inédito dele nesse livro, né, em que ele recupera um pouco do que é fazer ciência no Brasil e quem são esses cientistas. Né? E até, inclusive, ele dá uma desculpa para Portugal. Né? Que Portugal também não tinha instituições. Como é que o Brasil poderia ter? Queria que você falasse um pouquinho desse texto, até para a gente entender esse contexto de pessoas também que ele acaba destacando no que ele escreve. Eu só queria complementar uma fala do Fidel, antes assim, só para salientar algo. Não tem dúvida de que o Roquette era um intelectual polivalente, mas muitos outros também foram. Sim. O que eu acho muito especial no Roquette Pinto é que, além desse intelectual polivalente do ponto de vista da atuação e da produção intelectual, ele foi um criador de instituições. Não é? Isso aqui faz toda a diferença do ponto de vista, enfim, não é, da inserção do Roquette nesse meio intelectual, nessas décadas. E criou instituições por muitas décadas, quer dizer, de 20 a 40. E aí você citou isso, o museu, né, a reforma, o museu faz diferença com a entrada do Roquette como diretor, não é? A criação da Rádio Sociedade, ele é um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Ciências e o Instituto Nacional de Cinema Educativo. Além disso, no que se refere ao positivismo, né, para chegar à tua pergunta, o positivismo, não é, como visão de mundo, ele não era um positivista ortodoxo, né, ele era um heterodoxo, ele partilhava do que a gente entende como positivismo difuso, então era um pouco o positivismo como uma visão de mundo, mas sobretudo como uma conduta de ação. Que, enfim, para ele era o positivismo, na verdade, que fazia com que ele percebesse a ciência como uma atividade que devesse ser necessariamente benemérita, né, útil socialmente. Para fazer sentido. Exatamente. Né? Mas pegando isso que você falou sobre as instituições, né, essa preocupação que ele tinha de que ao institucionalizar ele conseguiria fazer com que as coisas permanecessem, né, e aquelas coisas tivessem sequência e atingissem os seus objetivos. Né? Nesse texto inicial, que é esse texto inédito, ele faz muito essa recuperação do porquê que essas instituições tiveram seu começo retardado no Brasil. Né? O Roquette é de uma geração que se via como muito particular, né? Como aquela que de fato inaugurava ideias que mudaria e que efetivamente mudou o Brasil, não tem dúvida, é uma geração muito importante. Né? Mas eles se viam de um ponto de vista muito particular. E esse texto
texto é um pouco para explicar a diferença e a particularidade da sua geração. Então ele faz um histórico da produção científica, não é assim, de Portugal ao que eles da produção portuguesa que se transformou numa produção nativa, não é, nacional, numa produção brasileira, para então chegar à sua geração e ao chegar a Rondon, que para ele era o cume, digamos, da expressão da ciência, que ele chama brasiliana. E nesse caso você tem toda a razão, porque ele diz assim, perfeito o que você disse, porque ele faz referência exatamente a essas manifestações esporádicas, ou seja, né, elas não teriam vingado e não teriam sido efetivamente importantes, de onde a diferença da sua geração, porque a sua geração sim teria criado em instituições uma tradição de pesquisa, não é, científica, de pesquisa e de produção científica, ou seja, a produção científica ela teria se rotinizado em instituições e por isso eles faziam diferença. Né? Então é um pouco isso. Agora é um texto também absolutamente positivista, né, no comentário que eu faço esse texto no livro, era próprio, digamos, de positivistas, na escritura de textos históricos, exatamente, salientar figuras individuais excepcionais, digamos, e num processo que levaria a um cume. Não é? É uma análise de processo com foco em figuras excepcionais que chegaria a um auge. Quer dizer, o auge é a geração dele, não é? E as outras figuras são vistas como antecessores, como predecessores. Né? Ele se vê numa tradição de produção intelectual brasileira que começou a pensar, como você disse, né, de forma pouco sistemática o Brasil, para que então eles, não é, fizessem toda a diferença. E para que a gente chegasse a um Brasil mais próximo do que a gente compreende hoje. Não né? tem dúvida. E para isso, sem dúvida, rádio e cinema foram fundamentais. Roquete Pinto, o homem do rádio e do cinema educativo, no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Antropologia Brasiliana, Ciência e Educação na obra de Edgar Roquete Pinto. É o livro do Ciência e Letras de hoje. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, Dominique Miranda de Sá e Fidel Rangel. Só essa capa desse livro, eu não sei se dá leitura, que é muito linda, que já mostra a dimensão desse homem do rádio, né? São rádios de diversas épocas que compõem o rosto do Roquete Pinto, né? É um luxo essa capa, né? Dá bem a dimensão do trabalho, né? E ele falava uma coisa que eu acho importante. Para nós, o ideal é que o cinema e o rádio fossem, no Brasil, escolas dos que não têm escola. Isso acho que também dá uma dimensão dessa visão que ele tinha do poder desses veículos, né? Num tempo que não tinha televisão, né? Vamos deixar claro. um pouco essa tradição dos intelectuais republicanos, né? O Silviano Santiago disse que ele estabelece um namoro com o Estado, né? Quer dizer, então uma visão de que compondo as veias do Estado, né, pelo Estado, é possível produzir reformas significativas, né, no campo da educação, mas também no campo mais amplo das instituições, quer dizer, institucionalizar as instituições. Roquete foi um desses intelectuais, né, um intelectual, do meu ponto de vista, construtor, capaz de estabelecer pontes entre a sociedade e o Estado, quer dizer, construir mediações, e a mediação que ele, na verdade, tenta construir pelo terreno da cultura. Né? O próprio trabalho dele em relação a Rondônia, né, em 17, a Rondônia é um divisor de águas da antropologia brasileira, na medida que, do meu ponto de vista, fica ali entre Euclides da Cunha, os sertões de Euclides da Cunha e Casa Grande Senzala, quer dizer, esse movimento de deslocamento de uma matriz teórica de pensar as questões da ciência, né, calcada na biologia, baseada na biologia, para uma outra perspectiva em que a questão da cultura ela passa a ser um elemento fundamental para se recuperar, digamos assim, uma espécie de destino do Brasil, uma espécie de intenção do Brasil, uma ideia, uma intenção de invenção do Brasil. E a importância que teve esse Instituto Nacional de Cinema Educativo para que isso tudo chegasse
né, mais longe, que saísse apenas desse meio de cientistas? A rádio antes do cinema, né? Rádio Não antes do tem cinema, dúvida. sim. A rádio antes do cinema. Mas o que também é importante dizer é que o Roquette ele foi formado numa tradição de antropologia biológica, né, de antropologia física. E isso está presente na obra antropológica dele. Se nós pensamos em notas dos tipos antropológicos brasileiros, que é o trabalho que ele apresenta, não é que ele faz, uma pesquisa que ele faz nos anos 20 e depois apresenta no primeiro Congresso Nacional de Eugenia em 29. É uma discussão com a antropologia física e um entendimento, né, assim, do ponto de vista dos exames que realiza e das uma conclusões. Que classificava as pessoas, Desse ponto de vista. Mas o que é interessante, aí sim o Roquette faz toda a diferença, que a conclusão é que ele chega é o seguinte, eu fiz os exames, né, e do ponto de vista, enfim, estritamente científico. Eu usei a metodologia científica que era corrente e aceita no meio, na ocasião, sem dúvida. Ele diz, mas eu chego à conclusão de que os problemas do Brasil não são raciais, são problemas de educação e de saúde, né? E nesse caso ele está fazendo eco também, está participando, isso é importante dizer, de vários movimentos nacionalistas que começaram nos anos 1910 e perduraram até os anos 1920, que é um movimento sanitarista, que é um movimento em prol, não é, da reforma pela saúde, da ampliação, não é, da efetivação de políticas públicas de saúde para a população brasileira. Chagas. Sim, não tem dúvida. E tem um movimento sanitarista mesmo, que é criado em 1918, que é a Liga para o Saneamento do Brasil, e da qual o Roquette faria parte. Então ele tem interlocução com esse grupo, exatamente, que via a saúde como grande problema do Brasil. E interlocução, não tem dúvida, não é com esses movimentos educacionais. Então o Roquette era um desses que mais, digamos, reverberava essas ideias de que os problemas do Brasil eram resolvíveis, não é? Eles tinham solução exatamente porque eram problemas de saúde e de educação. Então a rádio, a gente lembrar, hoje em dia a gente pensa numa rádio como aquela que toca música e dá noticiário, né? A Rádio Sociedade era muito diferente, ela era uma rádio educativa, era uma rádio para dar aulas de química, de física, de inglês, de matemática, exatamente. E a música era música clássica. O Roquette era um que dizia que na Rádio Sociedade não poderia tocar música popular. Ele era contra isso. E havia várias correspondências para a rádio que diziam, nossa, de ouvintes, né, que diziam, essas músicas são muito maçantes, são muito chatas. E aí tem uma correspondência em que ele escreve com o famoso lápis vermelho dele, que ele grifava e escrevia para dizer assim, registre-se, arquive-se para que tenhamos o registro de uma mentalidade de época. E ele dizia isso por quê? Porque ele pensava, não, bem, a música popular ela já é acessível, não é? Eu quero dar acesso à música clássica, por exemplo. Acesso, claro. Não é? Essa era a perspectiva. Um pensamento, uma mentalidade que faria tão bem aos dias de hoje, né? Que falta muito, né? Então era isso, o que parecia muito antipático e autoritário, o que à primeira vista pareceria até como elitista, não é? Deve ser entendido desse ponto de vista. Ele defendia a democratização do acesso à educação. É engraçado, né? Você falando nisso, depois, um pouco antes você falou dos sanitaristas da época, Oswaldo Cruz também não foi muito compreendido quando propôs a vacina, né? Dessas propostas que podem ser revolucionárias, mas que num determinado momento assustam uma sociedade que não estava preparada para isso, né? Acho que essa geração também passou muito por esse desafio, né? E a gente precisa dizer que eles eram, de fato, autoritários. Claro, né? Assim, claro. Autoritários no sentido de que eles tinham tanta convicção na força transformadora e propulsionadora das suas próprias ideias, não é? E isso os tornava, não é, uma camada à parte, enfim. E essa população que eles viam como essa que precisava ser educada, é claro, ela era tida como... ignorante é ruim de dizer, mas enfim, ela era tida como, né? Exatamente, como aquela que precisava ser transformada. Portanto, uma população que ignorava, né? Melhor, exatamente. Era uma população que era infantilizada. Então ela precisava ser, né, enfim, encaminhada num caminho, enfim, para chegar a um ponto que eles julgavam mais ideal, que eles julgavam como mais ideal. Então os instrumentos, não é, para esse encaminhamento eram pensados, formulados e executados, sendo o Roquette um desse criador de instituições, né, executados por esses instrumentos. Então não tinha conversa. Era isso e era isso. A dimensão demiurga, né, de organização das instituições, uma visão também muito iluminista de conduzir luzes às trevas, enfim, né, de intelectuais que estão, na verdade, pensando no Brasil e desenhando um projeto que é um projeto que se vislumbra com duas vertentes fundamentais, né? Escolarização da população brasileira,
né, saber ler, escrever e contar. Né? O Roquette diz, olha, a gente tem que ensinar o brasileiro a saber ler, escrever e contar. E, por outro lado, também pensar na educação das elites. Então, e aí a discussão em torno, aliás, mostra um pouquinho a aproximação do Roquette com a inserção do Roquette no campo educacional através da ABE. A ABE é criada em 1924, Associação Brasileira de Educação, e o Roquette é um grande organizador de cursos da ABE, inclusive o segundo curso de antropologia, o primeiro foi João Batista Lacerda, um curso de João Batista Lacerda, de antropologia, o primeiro curso de antropologia do Brasil. Do diretor do Museu Nacional. Exatamente. O segundo é justamente do Roquette, que vai estar organizando vários eventos na Associação Brasileira de Educação, com a finalidade de estar, quer dizer, construindo através do campo educacional, através das vias educacionais, com os intelectuais que, de alguma forma, militam nesse campo da educação, né, esse desenho de projeto, que se esboça no inquérito em relação à criação da Universidade do Brasil. Há um grande debate, inclusive o Roquette tem uma posição um pouco mais cuidadosa, digamos assim, em relação à ideia da criação da universidade. Quer dizer, ele tenta, de alguma forma, estar defendendo ali os interesses do Museu Nacional, entre criar uma instituição, né, fora quer dizer, um âmbito de ciência, já que, na verdade, já se existia aí um Museu Nacional como um grande... sem dúvida, tem também uma série de coisas, só para a gente lembrar da dimensão que o livro dá. Também se refere às correspondências, né? Ele também foi um determinado momento fala da casa desorganizada dele, que demonstrava esse homem, né? Que estava sempre... Eu acho que esse livro ele tem esse mérito de trazer todo esse cientista, esse antropólogo, esse comunicador, mas trazer esse homem também, né? Esse livro consegue humanizar essa figura tão importante. Pena que nosso tempo não dá para a gente falar mais ainda sobre ele. Eu queria saber os livros que vocês trouxeram para mostrar para a gente. Sim. Que livro você trouxe, Fidel? Olha, eu trouxe um livro... Pode me passar, por favor. Carlota Joaquina. Na Corte do Brasil, Francisca Nogueira de Azevedo. Exatamente. É uma outra personagem... Livro, uma bela... Interessante, né, dessa nossa história. Belo texto, do ponto de vista de como ela consegue, com uma fonte... cartas, enfim, correspondências, né, produzir um trabalho fascinante. Mais de 1.400 documentos. Exatamente. Reconstruindo aí o perfil. Porque a Carlota Joaquina, depois do filme especialmente, né, ficou pra gente como uma figura meio caricata, sim, né? Exatamente. E esse livro dá uma outra dimensão? Completamente. Né? Eu acho que ele ajuda a gente, de alguma forma, a primeiro perceber as relações humanas, né? Quer dizer, a Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, a Francisca recupera o caráter, quer dizer, a dimensão humana desse personagem, né? Uhum. E com todas as suas contradições, os jogos de poder, né? As exigências de uma época também, do ponto de vista de uma determinada educação, né? que a constituiu. E é um texto realmente sempre necessário, né? Ser revisitado. Importante conhecer melhor a nossa história mesmo, né? Uhum. E um Guimarães Rosa. Maravilhoso. Primeiras histórias do Guimarães Rosa. Maravilha. Fascinante, né, Dominique? Absolutamente fascinante. E, digamos, coerente, não é, com a paixão pelo sertão que vários desses intelectuais me suscitaram na minha formação. Quer dizer, o Roquette, também os estudos e as pesquisas que tenho feito sobre a Comissão Rondon, é o Euclides da Cunha, enfim. E o Guimarães é um pouco desse universo, não é, de conhecimento e de entendimento do Brasil. Uma potência poética incrível, né? E de criação, né? Mas, sim, e o que mais me fascina no Guimarães é a linguagem, esse misto de uma linguagem muito, 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 muito erudita e a mistura que ele consegue fazer com essa linguagem, que eu chamaria, digamos, de sertaneja, em homenagem aí ao objeto dos nossos intelectuais. E é isso, essa invenção muito particular, muito própria, não é? de uma linguagem que está presente no livro dos Guimarães, que me fascina absolutamente. E a partir disso, acho que a gente encerra falando justamente desse homem fascinante que foi Roquette Pinto, dessa geração, e com todas essas humanidades e contradições que eu acho que vocês souberam levantar aqui ao longo do programa, que é importante a gente sempre lembrar, né, de como eles foram importantes, mas como também, em determinados momentos, certas autoridades aconteceram, né, e hoje em dia é preciso voltar a elas para entender um pouco mais como chegamos até aqui. Obrigadíssimo pela presença de vocês.
E o programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue 21 3882 9007.